Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conexões do Asfalto da Iveco. E hoje o nosso assunto, o nosso bate-papo informal, como sempre, é com uma pessoa muito especial e de um tema que todo mundo tem pedido para a gente. Nós vamos falar sobre competição e, melhor, caminhões de competição. E para isso, o nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos do que o multicampeão, comentarista de Fórmula 1 nas TVs, Felipe Jafone. Felipe, seja muito bem-vindo a bordo do Conexões do Asfalto da Iveco. Tudo bem, Maurício? Um abraço, obrigado pelo convite, prazer estar com vocês aqui. Vamos falar agora um pouquinho de caminhões de corrida. Exatamente, esse é um tema que todo mundo tem interesse, mas além de caminhão de corrida, a gente quer falar também do piloto de corrida. E aí, Felipe, eu te conheço, a gente já tem, longas histórias aí juntos, mas eu queria que você contasse para o pessoal quem é Felipe Jafone. Então, Maurício, eu comecei vendo uma família de pilotos. Meu pai, Afonso e o Zeca, meu pai, Afonso, meu tio, eram pilotos, foram os dois campeões da categoria da Stock Car, que até hoje está muito forte aí no Brasil afora. Hoje a gente trabalha na construção dos carros da Stock Car, a minha família. E então o meu dia a dia é 100% corrida. Eu trabalho com meu irmão nessa parte de tanto cartódromo da Granja Viana, onde tem os karts, como na fábrica que chama Jafone Racing, que é onde eu fabrico os carros da Stock Car. E então tudo que a gente mexe acaba sendo corrida. Eu comecei no kart como piloto e passei para o carro, depois acabei indo para os Estados Unidos, fiquei 10 anos lá, competi 6 anos pela Fórmula Indy e voltei. E quando voltei, o caminho normal de um piloto que volta dos Estados Unidos seria Stock Car. Só que como a minha família é muito envolvida na categoria, eu acabei indo para os caminhões. É uma coisa que eu sempre gostei de ver, mas não tinha contato nenhum, não conhecia ninguém. E na época era Fórmula Truck e fui muito bem recebido e estou aí desde 2007 guiando caminhão. Guiando caminhão e fazendo história, e levantando troféus, isso que é muito legal. Mas, Felipe, você também é comentarista, de outras competições na televisão. E assim como Fórmula 1, Stock Car, existe uma evolução natural dessas competições. E recentemente, a atual Copa Truck sofreu algumas alterações. Como é que você conta isso? O que você pode contar para a gente? Que alterações são essas que ocorreram nessa competição de caminhões? Então, no automobilismo, como você bem falou, seja Fórmula 1, Stock Car, Fórmula Indy, onde eu corri, o regulamento está sempre sendo atualizado, ou para baixar custo, ou para melhorar a segurança, ou para melhorar a performance, ou para tirar um pouco de velocidade, porque quando se faz um regulamento, os engenheiros ficam sempre trabalhando para deixar mais rápido e para não deixar passar do ponto de ficar muito perigoso. Então, é sempre essa briga de regulamento. Na Copa Truck esse ano, foram duas novidades. A gente teve, o pessoal que é da rua sabe, o turbo que a gente usa. Normalmente, a gente chegava até o ano passado a 4 bar de pressão, é muita pressão. Então, esse ano a gente colocou uma válvula de alívio para todos os caminhões, ela é sorteada e cai para 2,8, 3 bars de pressão. Isso faz com que a gente perca um pouco ali em torno de 100 cavalos, só que dá uma confiabilidade melhor para todo mundo. E essa que é a ideia, A gente chega a tirar mais de 1.000 cavalos, então estava passando um pouco da potência, estava potente demais, então foi para tirar um pouquinho a velocidade. E um novo controle de fumaça. Esse sim é bem inovador, hoje a categoria implementou um controle que não só a equipe, como os pilotos sabem em tempo real se o seu caminhão está fazendo fumaça ou não. Então, até o passado era no visual. Então, agora realmente ficou bem melhor. Qual a diferença, mais ou menos, de um caminhão de rua para um caminhão de competição? A cabine é igual, o motor é igual, o pneu é igual? O que muda? Então, Maurício, é legal porque o caminhão de competição, diferente, por exemplo, da categoria Stock Car, que é um carro feito completo, ou a mesma Fórmula 1, um carro feito para competição, na Copa Truck a gente parte do caminhão de rua, quer dizer, o mesmo Iveco, aquela cabine que você está vendo no meu caminhão de competição é a mesma de rua, só que recortada, rebaixada, é como se você fosse pegar um carro e tunar ele, Então é isso que a gente faz com o caminhão, o turbo é maior, o motor é preparado para chegar e para passar dos 1.000 cavalos,
e para ganhar performance e tirar muito peso. Quer dizer, toda aquela parte de conforto de dentro da cabine cai fora, tudo que é antiacústico, vibração, para competição não tem nada disso, é um caminhão que tira todos esses itens aí para realmente ele ficar mais leve, mas ao mesmo tempo entra um item de segurança que pesa mais, que é o Santo Antônio, para proteger o piloto lá dentro. Agora, por exemplo, o pneu, esse ano a gente está usando um Goodyear, que é o mesmo de rua. Os pneus traseiros, os 4 pneus traseiros são originais, do jeito que você anda na rua, e os dianteiros, eles são raspados. É o mesmo pneu, mas eles são torneados justamente para ele ficar um pouco mais baixo, onde tem mais peso no caminhão, e o caminhão ter ali uma melhor aderência em condições de pista seca. Tá, então a gente pode entender que a gente pega um caminhão de rua, né, mantém basicamente chassi, roda, cabine, faz todas as alterações para te dar segurança, e o lado é o contrário, né? Enquanto o caminhão de rua preza pelo conforto e economia de combustível e tudo, o de vocês joga isso tudo fora porque a performance é outra, né? Larga o conforto e ganha velocidade e esquece o consumo de combustível nesse momento que a ordem é pisar fundo. Exatamente, mas o que é interessante que a associação é quando você ganha performance, né? Você ganha potência para a competição, né, os engenheiros normalmente acabam utilizando isso para a rua, é onde você ganha autonomia, mas potência, depois você diminui, a potência acaba gerando. Então, tem algumas evoluções que vêm da pista, que acaba passando para a rua, não necessariamente em mais potência, mas com mais economia de combustível ou do equipamento, né? Porque realmente na competição a gente pega aquele... Por que às vezes, né, você vê, é normal na competição você vê algumas quebras? Porque ali é onde o equipamento está sendo testado no limite do limite, né? Ele tem que durar o suficiente para uma prova, né? Se o motor durou mais que uma prova, a gente tem que preparar mais ele. Isso tudo a gente vai achando o limite dele. Então, às vezes é normal algumas quebras, justamente porque a gente está testando o equipamento no limite do limite. Tá? Eu tenho algumas perguntas aqui, porque a turma logo quer saber, depois dessas alterações para essa performance, na sua carreira, em cima de um caminhão, qual a velocidade máxima que o Felipe já colocou num caminhão? Olha, tinha uma época, acho que em Interlagos, onde a potência era um pouco mais liberada, a gente chegou perto de 230. Hoje a gente está em torno de 210, mas é isso aí, um pouquinho acima dos 200 por hora. Outra curiosidade, temperatura, já que você larga o conforto do ar-condicionado e tal, qual é a temperatura numa corrida, por exemplo, num autódromo como o de Goiânia, que é Sol Forte? Goiânia, a gente é bem influenciado pela temperatura externa, né? Então, sobe na mesma proporção. A gente já alcançou e já passou dos 50 graus dentro do caminhão, é bem quente. As janelas são abertas, o ar circula, mas é um bafo bem quente lá dentro. Maravilha, Felipe. E a frenagem, assim, qual é a importância do freio, como é que funciona? Porque se a cabine esquenta, creio eu que todo o sistema do caminhão deve ferver ali. E como é que vocês fazem para controlar a temperatura dos equipamentos essenciais, como os de segurança, como o freio, por exemplo? O freio acho que é um ponto-chave no caminhão, né? Como ele, como eu falei, passa dos 200 km por hora, para frear, a gente usa 4 discos, né, nas quatro rodas ali, são discos preparados para isso, e com pastilhas especiais desenvolvidas também para competição, só que gera muito calor. A gente trabalha numa temperatura de freio, para você ter uma noção, o ideal é ficar entre 500 e 600 graus. Então a gente tem ali, dentro do caminhão, eu sei a temperatura do freio dianteiro e traseiro, e a gente vai regulando tem uma torneira, como se fosse uma torneira, mas é um ar comprimido que entra com água e sai um spray bem dentro do disco. Então a gente chega a usar até 200 litros de água para esfriar os freios dos caminhões dentro de 50, uma hora de corrida. Então o freio, se você não faz isso, é interessante, porque a partir da hora que você, por exemplo, não ligou a água do caminhão, às vezes você pode estar na estrada, isso é comum, né? Você perde o freio do caminhão. Uma vez que esquentou, ele não volta mais. Então, isso que a gente tem que ficar muito ligado, assim como o motorista da estrada, para não chegar a passar do limite da temperatura, porque depois ele vira fica incandescente, aquele freio não para mais, né? Não obedece mais. Então, por isso que a gente nunca pode deixar nesse ponto, nem mesmo com água. A água, a gente costuma falar, quando você joga água
na churrasqueira, né? Que é aquela água, ela está muito quente, você joga um copo de água lá, a água escorrega por cima e cai no chão. Ela não chega nem a esfriar o disco. Acontece a mesma coisa no disco do caminhão. Então você tem que estar resfriando o freio antes de ele ficar aquela bola de fogo. Outro ponto aqui, sobre regras, né, e sobre conduta no autódromo dentro da pista, né? Quando a gente está na estrada, nas cidades, nós temos a nossa lei de trânsito, as leis de trânsito, que a gente, né, segue ela para evitar incidentes, enfim, ter uma boa condução. Como é que são as regras de uma competição? Você tem que aceitar uma ultrapassagem e tentar dar o troco depois. Tem ali né, as regras das bandeiras, de se tem óleo na pista, a gente recebe uma bandeira vermelha e amarela. A bandeira amarela não pode ultrapassar naquele momento que tem alguém parado ou tem alguma coisa perigosa no meio da pista, então você tem que obedecer. A bandeira azul é para dar ultrapassagem. A bandeira preta com um branco, você foi advertido por alguma manobra talvez irregular. A bandeira preta, tipo essa aí, você dançou. Você fez alguma besteira, você está fora do evento. Então são várias regras e que os pilotos vão se adaptando. Quando o piloto passou na grama ou fora da pista e os comissários analisarem, eles têm câmeras lá na sala dos comissários, e eles analisarem que o piloto ganhou vantagem passando naquele local, aí sim pode vir uma penalização. Se o piloto saiu da pista, mas foi atrapalhado, foi jogado fora da pista, ou escorregou e perdeu tempo saindo da pista, aí não tem penalização. Felipe, para a gente encerrar aqui, eu queria que você contasse um caso, um episódio engraçado, diferente, que durante essa sua carreira a bordo dos caminhões você possa narrar aqui para a gente compartilhar alguma curiosidade aí. Então, talvez um fato que mais me marcou foi no ano de estreia, né? Eu fiz em 2005 algumas provas de caminhão, mas em 2006 eu voltei para os Estados Unidos para correr na Fórmula Indy. Em 2007 eu estava de volta de vez, né? Competindo pelo ano todo. E chegou na prova de Interlagos, que era a mais conhecida, né? Que era em maio, aquele ano foi em maio de 2007, eu recebi um convite na Fórmula Indy para voltar, para fazer a prova de Indianápolis, que também é em maio, e que é a maior prova mais reconhecida. Eu tive um convite de uma equipe para ir para lá. Só que eu já tinha um compromisso, né, com a Truck, que faria o campeonato inteiro. E aquilo me deixou incomodado. Eu falei, putz, eu vou perder, assinei um negócio com a Truck, eu não tinha vencido nada na Truck ainda, eu estava num momento difícil, me adaptando ao caminhão, super difícil de guiar, e tive que abrir mão de ir para Indianápolis, e fiquei com aquilo na cabeça, né? Será que eu fiz o certo? E aquela corrida em Interlagos foi a minha primeira vitória na Fórmula Truck, então, em 2007. Então você vê que tem coisas, às vezes, que acontecem na vida, né? Que era para acontecer mesmo, né? Eu deixei de ir e não me arrependi em nada. Depois foi uma sequência, acabei sendo campeão aquele ano, e com certeza, se eu não tivesse se eu tivesse ido para Indianápolis, eu não teria talvez até encerrado a minha carreira nos caminhões naquele ano. Maravilha. E você falando aí de momentos, né, de ser campeão, de erguer o troféu, de subir ao pódio, a gente viu que você tem uma tradição, né? Quando você faz pole position, você costuma ir à frente do caminhão, plantar uma bananeira ali. De onde veio essa sua atitude de plantar bananeira em frente ao caminhão? Eu acho que veio da antiga equipe. Eu estava com os mecânicos no teto e a gente tinha feito já uma brincadeira de quem plantava bananeira, e eu já tinha o jeito de... Era mais novo também, né? Aí a primeira vez eu plantei lá em cima, no teto do caminhão. E aí, a primeira vez, com os mecânicos me segurando na perna, tirando uma foto junto, e depois eu dei uma praticada para aperfeiçoar um pouquinho aí, e foi legal demais. Quando é pole ou uma vitória, a gente criou o costume da tal da bananeira. Legal, Felipe. E assim como o pessoal na estrada, que conta com outros caminhoneiros, né, para ajudar durante a jornada, você também conta com seus amigos de equipe, né, sejam pilotos ou o time que está ali de mecânicos, que é o pessoal da Iveco Usual Racing, que é a equipe atual que você corre com eles, né? Qual a importância desse trabalho de equipe para uma equipe, para um piloto chegar ao pódio? É muito importante, né? Isso, qualquer competição, você precisa de uma equipe forte por detrás. E então esse é o terceiro
ano da equipe que eu estou na Iveco Usual Racing, que eu estreiei junto com a equipe. Esse foi um desafio novo, né, de entrar com uma marca nova para mim, numa equipe que jamais tinha feito qualquer coisa em competição. Hoje a gente tem o apoio completo da fábrica, né? Vocês estão apoiando demais, da FPT, com os motores, a equipe se estruturando cada vez mais, né, com o Djalma, colocando profissionais aí, cada ano que passa a gente coloca alguém novo e para poder ajudar, e eu acho que esse ano aqui a gente com certeza está no melhor ano da equipe, o que é normal, né? Ela vem melhorando, e eu acho que está todo mundo bem empolgado, aí, bem animado com a equipe. Maravilha, Felipe. Queria agradecer a sua participação, por ter aceitado esse convite de trocar um pouquinho a sua experiência e os bastidores de uma corrida. Desejar para você muitas vitórias, muita sorte, muita saúde, e que a gente possa te ver sempre nas telas da TV, em cima do pódio, carregando o troféu maior, plantando muita bananeira. Obrigado, e eu deixo aqui as palavras finais para você. Obrigado, Maurício. É um prazer enorme eu representar essa marca aqui. O apoio que vocês estão dando e a confiança que passa isso para o piloto é fundamental. E então eu realmente só tenho a agradecer todo esse apoio que vocês estão dando. E finalmente a gente está colhendo um pouquinho, né? Conseguimos a nossa primeira vitória e vamos estar junto aí. Tomara que seja um ano muito forte, e agradecer a todos aí pela presença, e que acompanhe um pouquinho da Copa Truck, que a gente vai avisando aí a data das provas. É isso aí, Felipe. Muito obrigado, e a todo mundo, aguarde o próximo Conexões do Asfalto Iveco, que a gente vem com mais assunto. Esse foi Felipe Jafone, e a gente se vê no próximo Conexões. Até lá.